Glória a Deus. Quem está alegre aí? Pois a nossa alegria vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia. O evangelista escreveu, o evangelista João escreveu, capítulo 14. O evangelista João escreveu, capítulo 14. Glória a Deus. Senhor Espírito Santo, amigo, companheiro, ensinador, o Senhor que nos instrui em tudo. Eu agradeço, pois esse momento é um momento onde precisamos do Teu auxílio, para que a gente possa compreender, não apenas compreender, mas convertermos essa palavra da verdade, em nome de Jesus. 14 e 21. João 14 e 21. O evangelista João escreveu desta maneira, 14 e 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Digam graças a Deus. Podem sentar, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação em Jesus Cristo, uma obra feita por Deus no ser humano, é muito importante, é muito preciosa. E como é importante e é preciosa, também é precioso a atenção que Deus dá aos salvos. Deus tem uma atenção muito especial. Quando Jesus disse que na parábola do semeador, capítulo 13, versículo 23 de Mateus, ele disse que quem recebe a palavra, recebe a semente no coração, uma terra boa, ele produz 100, 60 e 30. Isso está dizendo que nós, como salvos, temos a escolha de apenas ser salvos, ou queremos fazer uma escolha de fazer Deus, fazer nós chegar aonde queremos chegar, como diz a profecia e a promessa de Jeremias. Você vê a história do rico e Lázaro, aquele homem Lázaro, ele optou apenas por ser crente, ser salvo, viver uma vida, aquela vida na espera daquilo que era sobra naquela casa, uma escolha dele, salvo. Portanto, a preciosidade da salvação está muito associado à nossa escolha. Se eu quero ser um crente comum, eu me contento
crente comum, eu vou ser um crente de banco, eu vou ser um crente. Só salvo, você salva Jesus Cristo. Não, mas eu não quero apenas ser um crente assim. Eu quero ser um crente que Deus me honre. Eu quero ser um crente que Deus me leve em frente. Eu quero ser um crente que seja exaltado, Deus seja exaltado na minha vida. Então Deus vai fazer isso com você. Depende da decisão de sua escolha. Aleluia. E essa escolha de chegar longe está dentro do relacionamento do ser humano com Deus. E esse ser humano é relacionado numa base de amor. E amar a Deus não é sentido de palavra, de dizer. Nós podemos todos em conjunto aqui dizer: eu amo a Deus. Aleluia. Você pode dizer, não tem erro dizer eu amo a Deus. Eu gosto de dizer eu amo Jesus. Eu gosto de dizer. Mas isso não quer dizer que aquilo que eu estou dizendo, eu amo a Jesus, Deus aceita esse amor como eu imagino que Ele está aceitando. Porque o amor está agregado a uma submissão. Aquele que guarda minhas palavras é o que me ama. Então, se eu disser que eu amo, e não sou submisso, é o que Ele diz, eu não provo a Ele que amo. Aleluia. É como dentro do relacionamento humano, a pessoa diz que ama e fica fazendo as bobagens para chatear. Não tem uma coerência. E Tiago diz 2:12: assim falai e assim procedei, como alguém que é julgado pela lei da liberdade. Você tem a liberdade, mas espero, como cristão e salvo em Jesus Cristo, escolha, não porque você é livre, se sentir libertino. Pelo contrário, eu sou livre para fazer escolhas certas em Deus, para que Ele me honre, para que Ele me leve em frente, para que Ele faça eu crescer, para que Ele seja visto na minha vida e seja exaltado. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando nós lemos isso aqui, nós entendemos a definição que Deus faz da vida do ser humano com Deus, uma vida religiosa e uma vida de prática. A vida religiosa a gente demonstra, é demonstrada. A vida de prática é praticada. Aleluia, glória a Deus. Então tem uma prática. Assim falai e assim procedei. Como Paulo disse, eu falo porque eu creio, eu digo porque eu acredito. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Deus define essa relação do ser humano com Ele. Ele faz uma definição. Ele mostra a definição. A definição do amor gerado em mim, a Cristo, que leva a eu ter uma fé de confiança e prática do que Ele me ordena, do que Ele fala. Porque muitas coisas que Deus nos fala, nem está na palavra. No sentido daquele momento, o que Ele fala é algo que é levado a você a outro patamar, tá? Levando você a outro patamar. E é preciso que eu tenha a sensibilidade de ouvir. Então, essa salvação que Jesus nos dá e nos ensina, Ele, para cuidar de nós, Ele enviou o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Eu acho lindo quando eu leio Romanos capítulo 8, versículo 14. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Isso é maravilhoso. O que é ser guiado? Qual é o sentido de guia? É conduzir. Você já viu um guia de um cego? Como é? Um guia de um cego, ele nunca anda atrás do cego, ele anda sempre à frente. Bota o braço aqui e o cego segura no braço, que cego nenhum gosta que se pegue na mão dele, quer? Porque ele se sente melhor, tem noção daquilo ali. Então um guia é conduzir
a pessoa a um destino final. Aleluia. Então, quando Paulo escreve, diz: aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Não se trata apenas de uma paternidade, trata-se de realizações. Aleluia. Guiar para fazer chegar no lugar determinado do seu sonho. Qual é o seu sonho nessa noite? Está chegando o final do ano, nós estamos terminando o ano, próximo termina o ano, inicia o outro. Qual vai ser o seu sonho para o ano novo? Você vai estabelecer alguma meta? Você vai parar para pensar o que não funcionou nesse ano e vai tentar corrigir para que esse ano as coisas aconteçam, flua com melhor qualidade? Ou você vai continuar dessa forminha, assim, com esse padrão de crente? Não, você é assim. Tem um desenho que eu gosto de ouvir, de vez em quando, que desenho, tem um personagem que desenha e diz: eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou assim. Ele é sempre assim e é desse jeito. Quer dizer, ele não está querendo mudar, ele não quer mudança, ele quer ser assim, porque é meu jeito. Então, se você é desse jeito, glória a Deus, permaneça crente no Senhor Jesus, e você terá salvação com essa sua vida. Aleluia. Mas, pastor, por novo, vou ter nova perspectiva. Eu vou sonhar, eu vou idealizar e eu vou querer chegar lá, que Deus vai me levar. Vai sim. Aqui, Jesus nos dá essa instrução. Então, ele diz assim: se alguém me ama e guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e veremos para ele fazer morada. Olha, observe bem como como está agregado a nossa vida com Deus, a submissão à palavra. Aquele que guarda a palavra, aleluia. Então eu venho para fazer morada nele, aleluia, glória a Deus. E a morada, e agora, como habitante da sua vida, ele é um habitante, fica aguardando para saber qual é as suas escolhas para o seu crescimento espiritual, mental, físico, psíquico, profissional, financeiro. Ele fica ali aguardando para manifestar o poder e a glória para ser glorificado na sua vida. Aleluia. Tem alguém já planejando alguma realização para o ano novo? Alguma realização? Pronto. Não esqueça, nós vamos chegar lá. Quando você quer chegar, eu vou instruir você o que você tem que fazer. Aleluia. Você não vai chegar lá estando do jeito que você está. Se é que você está da forma que não tem crescimento, que não tem melhora. Se você está numa forma que não tem melhora, então você tem que aprender como é que vai viver com Deus dentro desse relacionamento para ter suas conquistas. Não, mas eu quero ser só assim mesmo. Glória a Deus, fica assim, não tem problema não. Deus não me rejeita não. Por que, pastor? Deus define isso. Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filho predileto. Se alguém, Deus é muito sucesso, não é porque ele é predileto. Deus tem filhos assistidos. E o Filho de Deus que é assistido, esse que está lá em cima, foi porque ele fez as escolhas certas em Deus para chegar lá. Aleluia. Não é porque Deus tem ele como predileto. Não. Foi as escolhas dele. Ele foi escolhendo em Deus. Ele foi unindo-se a Deus dia por dia. Vontade a vontade. Esperando e esperando. E foi levando em frente. E Deus vai trabalhando na vida. Vai construindo. Louvado seja. Até concluir, até idealizar todo o seu sonho. Porque é o que Deus promete. Aleluia. É realizar o nosso sonho. Por que realizar o nosso sonho? Porque o meu sonho e o seu sonho é o sonho que Ele sonhou para nós. Aleluia. O seu sonho não é um sonho seu. O seu sonho é um sonho que Ele realizou para você. Aleluia. Então é preciso a gente entender essas coisas. Porque muitos de nós nos
há uma fé. Há uma fé. Hoje, até conversando com uma pessoa, falei de 3 coisas que fanatizam o ser humano. Tem tendência a fanatizar o ser humano. É religião, política e futebol. Fanatismo. Por quê? Porque você forma uma crença, você cria uma confiança, você gera uma fé para aquilo e se torna fanático. O que tem religioso fanático em todas as religiões são muitos. O que tem torcedor fanático são muitos. O que tem de eleitor se torna fanático é absurdo. É assim que funciona. Porém, essa fé que Deus está falando, nos instruindo o Espírito Santo, Ele que veio para nos ensinar. Ele nos ensinará em todas as coisas. Oh, glória a Deus. Olha aí, gente. Ele não exclui o que Ele vai nos ensinar. Então nós vamos saber qual é a capacidade que Ele vai nos dar para que você seja sábio em tudo. Aleluia. Nós vamos ver biblicamente como é essa reação que Ele diz: eu manifestarei nele. Glória a Deus. É muito maravilhoso, não é verdade? É muito maravilhoso. Louvado seja Deus. Por isso, nós precisamos nos submeter. Porque a nossa aceitação a Jesus, ou a Deus em Jesus, a nossa aceitação não é apenas a questão de ser salvo, é a questão de ser salvo e de caminhar salvo. Não é só ser salvo, mas caminhar salvo. Quantas pessoas não já foram salvas, passaram um tempo salvo, de repente ele volta para o mundo aí, com força, volta com força mesmo, e não quer mais saber de jeito nenhum. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, essa condição de ser salvo nessa caminhada, nós vamos entender o que Deus tem soprado. Estamos atrelados. Vemos só a palavra de Salmo 119, 105. Luz, lâmpada para os meus pés. Para que os pés? Para sustentar caminhando. Luz, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Olha só, glória a Deus. Lâmpada para os pés, sentido, iluminar os seus passos. Luz para os seus caminhos, caminho iluminado. Então, a nossa escolha para que nós viva bem, realizado como salvo, sonhando e vendo o nosso sonho se concretizar, se submeter à palavra na nossa caminhada. Precisa se submeter. Aleluia. Não é só ser crente, gente. Até a Bíblia faz referência por que não pode ser só crente. Porque tem mais alguém que é crente e não é salvo. O diabo. Ele também é crente, mas não é salvo. Então não podemos só ser crente. Não podemos ser referência como ele é referência na perdição. Não, eu sou salvo, quero viver uma vida de salvo, quero caminhar como salvo, fazer escolha de salvos. Por isso, Jesus diz assim, no 26, versículo 15, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, para fazer lembrar de tudo quanto foi dito. O quanto
Nós já ouvimos acerca de Jesus, acerca de Deus, acerca da fé. Mas você sabe muito bem que muitas vezes vem um culto e retorna para as casas, e no outro dia, o que foi lido na abertura do culto? Não, estou com a mente. Você imagina que essa palavra, ela chegou aí e sumiu, deletou-se? Não, a sua memória não encontra ela, mas o Espírito Santo sim. A palavra, ela chega no coração do ser humano e ela não se perde, porque a palavra assegura que ela tem um retorno para fazer acontecer na vida daquele que recebeu a palavra dele. Que a palavra chega para fazer ser aprazível à vontade de Deus. Ela não se volta vazia. Ela não fica vazia, ela não é deletada, ela está dentro de você. Então, precisa ter desse meu relacionamento com Deus, dessa minha amizade com o Espírito Santo. Qual foi a palavra que foi lida, irmãos? Ele vai dizer assim: não lembro não. Pronto. Ele disse para mim que não lembrava. Eu também não lembro. Espera aí, mas eu tenho interesse, ela foi importante para mim. A palavra foi salvífica, a palavra foi de instrução, a palavra foi profética, a palavra foi de cura. Essa palavra é importante para mim. Seu Espírito Santo traz a memória, me faz lembrança dele, me faz lembrar, e fica. E você verá que ele vai fazer, ele vai encontrar ela aí dentro de você. O que acontece é porque a palavra, ela tem a instrução, ela tem a profecia, ela tem o ensino, ela tem a revelação. Mas como eu não lembrei, eu estou perdida. Eu não dou o valor que ela teve no momento que eu vi. Aleluia. E é preciso eu dar valor a ela. É preciso eu dar valor à palavra que eu ouvi em relação à minha vida que Deus está dando. Porque se Deus se interessa por mim e fala algo para mim, quem é que deve se interessar por essa palavra? É eu ou é outra pessoa? É eu. Então tenho que me interessar por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Abra em Isaías, capítulo 11. Essa palavra profética, para nós definir uma coisa aqui. Encontraram? Capítulo 11. Aqui na minha leitura, assim, o rei do Messias é pacífico e é próspero. Olha só, diz assim: porque essa é a profecia messiânica acerca da vinda de Jesus Cristo, do seu reino, o qual foi estabelecido e nós fazemos parte dele. Porque brotará um reino do trono, um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. Então, Deus nos ensina quais as funções, define qual a função do Espírito que vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar, nos instruindo aqui, para que nossa vida não seja movida por emoção, mas seja movida por fé. Aqui define a vida de um filho de Deus. Define um filho de Deus que vai andar por fé, guiado pelo Espírito, que vai me dar a sabedoria, Gente, é o que nós precisamos para fazer escolhas.
Se você for fazer a somatória como cristão, escolha que você já fez, que algum tempo depois você viu como resultado um prejuízo, uma negação, uma frustração. Alguém já fez alguma escolha assim e depois viu, meu Deus, o besteira que eu fiz. Por quê? Porque não, como filho de Deus, não está sendo guiado, tomado pela mão para lhe dar o espírito da sabedoria, para que ele possa, espírito de inteligência. O espírito vai conduzir você a ter uma inteligência. Porque, irmão, o que tem de ser humano, cristão, que depende da afirmação, da aprovação do outro, ele não consegue ter uma personalidade em Deus. Ele está sempre precisando da afirmação, da confirmação. O que você acha? Eu estou pensando. O que você diz? Alô? Tem gente aí que já viu isso aí? A gente. Por quê? Porque não está permitindo que o Espírito dê inteligência para meditar. Porque, irmão, a Bíblia diz, Paulo escreve isso e é certo. Nós sabemos definir o que é bem e o que é mal, o que é ruim e o que é bom. Acontece que nós deixamos levar por nós mesmos, algumas vezes motivado ou motivada por alguma razão, por alguma circunstância, para tomar decisões. Nem pensa, não usa inteligência, é momentâneo, é imprudente, é agora, tem que ser agora ou não é. E aquilo não tem a direção do Espírito Santo. É fracasso. Olha só o que ele vai falando. Espírito de conselho está associado à inteligência também, porque a gente quer. Os dois primeiros é assim, a gente quer saber o conselho de Deus. Sabe, irmão? Eu iniciei falando da submissão. Acontece que, às vezes, o que Deus nos fala para a gente submeter, naquele momento, a gente tem um plano com aquilo que a gente quer fazer. E a gente não sabe esperar por Deus, a gente prefere fazer mesmo o que está pensando. Mas é preciso se submeter. Porque ainda o seu plano, como o profeta diz, os planos do homem, do coração do homem, mas a aprovação vem da boca de Deus, vem da palavra. O coração planeja, meu Deus, eu queria tanto, eu sonho. Quem já sonhou coisa aí que você sabe que você não tem condição de alcançar? Você olha para a sua realidade, mas eu queria. Tem tanta vontade, aleluia. Em nome de Jesus vai dar certo. Vai não, você não fez a escolha do conselho de Deus para aquilo. Ainda não. Por mais simples que seja a coisa, não vai dar certo. Aleluia. Não vai dar certo. Porque Deus não está te conduzindo pela mão como um filho que é guiado. Olha, meu filho, Elina, que quando era criança, Elina era muito preguiçoso para andar. Né? Pegava na mãozinha dele, ele dava 2, 3 passos assim, um pedacinho, ele se virava, entrava nas minhas pernas, nos pés dele assim, pega meus braços, eu botava nos braços, eu botava assim no meu pescoço. Ele era perigoso, ele queria ser conduzido nos braços. Se nós se submeter à palavra, é assim que Deus faz conosco. É
essa mão que nos conduz, não quer dizer que ele vai pegando e puxando eu pela mão, não. Ele pode bem com a sua mão levantar, estar no colo e levar, aleluia. Porque ele quer levar a um lugar final, onde é desejado. Conselho de fortaleza. Paulo diz: Deus não deu espírito de medo, mas de fortaleza. Um espírito de fortaleza. Você sabe que no meio cristão, grande maioria dos crentes é medroso. É medroso. Vou contar uma história aqui. Eu louvo por vocês que mesmo à distância não impedem de você vir. Ainda que em algum momento haja um receio de vir, mas esse receio, esse medo, não impede de você vir. Vou dizer e assegurar. Muitos pastores conversam comigo, muitos agora não, menos agora. Mas alguns crentes, rapaz, os crentes vão lá para aquele fim de mundo ali, aquela distância todinha, correr o risco, o perigo que tem ali, significa o quê? Que o pessoal dele não faria isso. E significa uma coisa boa para vocês. Vocês têm um espírito de coragem. Aleluia. Você vê que já houve assalto em frente ali, já houve tudo nessa via ali. Mas ninguém deixa de vir nos seus transportes. Eu lembro quando a minha cunhada era participante aqui, algumas vezes ela tomava susto, mas nunca deixou de vir. Deixou de vir por outra razão, não porque tivesse tido medo. A razão dela foi outra. Então, espírito de conhecimento, esse conhecimento que vai brotar em nós, irmão, da parte do Espírito Santo, é muito importante ter conhecimento. Mas o conhecimento, ele não surge só porque eu tenho um espírito de conhecimento. Aí eu vou pegar aquele instrumentozinho ali da gravação, aquele instrumentozinho ali pequenininho da gravação, que está aqui, o outro está ali, pequenininho, pretinho de lado aí, essa borboletazinha é o instrumento de gravação aí, olha, 4 instrumentos de gravação. Está aqui o outro, bem pequenininho. Aqui o outro, bem pequenininho. 2 coisinhas bem pequenininhas. Para depois vocês ouvirem sua casa. Tá certo? Não é porque o espírito de sabedoria, de conhecimento, eu sei tudo aquilo ali, não. O espírito de conhecimento, ele vai nos direcionar, ter compreensão do que eu vou aprender daquilo ali. Ele vai me dar o entendimento para eu entender aquilo ali, o funcionamento disso aí. Isso é o espírito de conhecimento. Eu vou ter conhecimento. Tem a palavra de conhecimento da Bíblia. A palavra de conhecimento. Mas se você não estudar a Bíblia, essa palavra não sai. Se você não aprofundar nela, não sai. Você tem que estudar ela. Tem que estudar. Aí ele diz: espírito de temor do Senhor. Esse, irmão, é o princípio da sabedoria do ser humano, a Bíblia diz. O espírito de temor. Isso nós precisamos ter constantemente. Temor. Como eu disse
que Tiago diz: assim falai e assim procedei com alguém que é julgado pela lei da liberdade. O temor é justamente para que eu, como livre, como liberto, eu não seja libertino. Porque o temor faz com que eu paralise a ação da libertinagem. Aleluia. É importante demais. Glória a Deus. Então, o Filho de Deus, ele define a vida dele de andar pela fé, a submissão. Jesus disse: olha, eu não quero mais chamar você de servo, mas de amigo. Mas vocês são meus amigos se fizer tudo o que eu vos mando. Então precisa observar se a nossa vida de cristão, de crente, de evangélico, realmente tem coerência. O meu viver com o padrão que eu devo viver tem alguma coerência? Se não tem, Deus não vai honrar, Deus não vai levar em frente, Deus não vai fazer se conquistar, porque tem que ter uma coerência. Aleluia. E muitas vezes o crente está desatento a isso pelo fato da religiosidade. A religiosidade torna o ser humano mecânico. Ele só faz aquilo. Ele não dá um passo além. Ele não rompe uma fronteira. Vou dar uma palavra no sentido mecânico da sua religiosidade. Levanta, olha, veja bem. No religioso não é que não faça. Não é questão que ele não faça. Ele faz mecanicamente. Acorda, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Obrigado pelo meu dia. Coloco meu dia nas suas mãos, minha vida, meu trabalho. Lá, me abençoe meu pai, minha mãe, vai citando os seus interesses. E blá, 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 estou desempregado, mas arranjo um emprego, eu estou empregado, sustento desse emprego. Vai orando os seus interesses. Blá, 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 blá. Hoje, sábado, assim amanheceu o dia. Hoje eu vou para o culto, aí vem para o culto, cantou um hino com a igreja, que é legal, partilhou, participou, aí volta, vou dormir. Obrigado, Jesus, pelo dia, obrigado pelo culto, obrigado pelo pastor, aquele pastor abençoado que está lapado de nós levando, tá bom? Tá. Agora, findou o dia de sábado, que eu durma bem, que eu não tenho pesadelo, que crente tem medo de pesadelo. Você pensa uma coisa que incomoda a crente, é crente ter pesadelo? Dependendo do que ele sonha, menino. Aí, agora observa, amanhã domingo. Vamos ver se você é mecânico. Começa a oração. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu preciso de Deus, obrigado. Começa a continuar a mesma coisa. Você está mecânico. Aí, o que é traduzido isso com religiosidade? Você deixou de orar e agora você está rezando. E reza não é oração. Oração é diálogo. Senhor, eu tenho um dia hoje muito ocupado. Eu estou corrido de
dia hoje, eu preciso das suas forças, e você vai orando segundo a sua vida. Não é segundo o que você quer, porque a religião nos faz interesseiro. Você vê a ação religiosa dos segmentos religiosos. Constrói igreja, constrói templo, constrói loja, constrói tudo, fica fechado. Aí todo mundo, quando é que vai ter uma festa? É em junho. Aí você fica esperando lá na sua frente, porque ele faz ser desse jeito, descomprometido. O Espírito Santo, ele vai nos auxiliar na nossa oração. Eu ensinei outra vez sobre falar em língua, para quem tem dom de língua, não tem mais obrigado a falar em língua. Eu não estou com vontade de orar, porque acontece, está cansado. Eu ontem tive que levantar de madrugada para vir para cá. Ontem não, hoje. Ontem eu vim. Já sei que nós viemos ontem para cá, vim ontem. Foi, não veio hoje. Só que eu estava indisposto, mas cansado, estava abatido. E eu preferi fazer uma oração mais tarde. E eu não vim. Por que acontece isso? Mas também a gente não pode deixar se levar por toda vez que estiver cansado. Deixar para depois. Não pode. Você tem que ter o empenho da palavra que você tem com Deus, porque Deus tem uma palavra com você e Ele se empenha em cumprir sua palavra. Assim também somos nós, temos que ter empenho. Porque senão eu não vou cumprir a vontade de Deus na minha vida. Jejum. Eu não consigo jejuar para mais de 8 horas não, gente. Minha barriga, ai. Você deixa se vencer pela carne, você deixa se vencer pela emoção, por uma doença. Você tem que vencer qualquer coisa, você tem que superar Deus. Gente, vou fazer o jejum, eu já fiz isso. Já fiz jejum, eu muito mal. Vou fazer um jejum pelo propósito, não por mim, por outra coisa. Eu estou na cama mesmo, deitado. Era um golinho d'água só e pronto. A barriga doía, a barriga dava. Eu tenho que cumprir um propósito. Então eu vou vencer o que está me combatendo e me vencendo. Se no crente não tiver isso, buscar o Espírito Santo para que ele vença o que está combatendo, ele vai sempre ser um crente mimado, um crente fraco. E a Bíblia diz que quem espera na fraqueza é fracassado. Porque nós temos que superar, porque Deus nos fez superadores, vencedores, mais que vencedores. Ser mais que vencedor é superar. Aleluia. Ele vai fazer isso conosco, ele vai. O Pai enviou ele, no nome de Jesus, que é o Espírito de Cristo, e nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto nos tem dito. É preciso a gente prestar atenção a isso. A igreja nos últimos tempos precisa muito pedir o Espírito Santo e se manifestar que ele promete. Muito. Não é pouco não. Porque nós estamos vivendo tempo difícil, tempo trabalhoso em todas as áreas da vida humana. Nós estamos sendo atingidos em tudo. Em tudo. E esse tudo que nos atinge é um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso. No final, juntando tudo, nós vamos estar do lado. Nós precisamos superando. Nós precisamos. E para superar, existe uma via de regra. Confiar no Senhor. Ser submisso a Ele e confiar. Pai nosso que estás no céu,
É assim que a Bíblia diz, porque nós o tomamos Ele como Pai. Venha a nós o teu reino. Assim nós fizemos, desejamos o reino e aceitamos. Não foi assim? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora imagine, como é a descrição do céu para a vida que chega lá? Não só é maravilha? Tem sofrimento, tem dor, tem choro, tem derrota, não tem. Isso é coisa boa. E ele está dizendo, seja na terra como no céu. Ele está querendo que nós vivamos completo aqui. Só que nós não vivemos completo guiado por nós mesmos. Nós só vivemos completo guiado pelo Espírito Santo. Ele não vai impedir de eu lutar, mas ele vai dar força para eu lutar. O salmista diz que ele adestra as mãos para a peleja. Adestrar a mão é dar força. Ele diz que a nossa boca é como uma pena de um escritor. As palavras, ela alcança. O escritor escreve um livro para alcançar o quê? O público. Nós também temos um público para ser alcançado, tanto para a salvação, como no espírito, ordens espirituais que a gente tem que alcançar ela com a nossa palavra. Os anjos é uma das ordens espirituais que nós alcançamos com a nossa palavra. Os escritores hebreus dizem isso. Os anjos não são ministros, labaredas, que cumprem a ordem de Deus e aguardam a palavra do que amam, do que esperam a salvação. Então ele está lá, esperando que eu dê uma palavra para fazer cumprir. Aleluia, glória a Deus. E é o Espírito Santo que vai nos capacitar para isso. Amém, irmão? Diga obrigado, Espírito Santo. A partir de hoje, me ajude nessa luta. A luta de vencer a mim mesmo. Porque às vezes eu penso que o meu inimigo está fora, mas meu inimigo está dentro de mim, que é a minha vontade. Me ajuda a vencer ela, para fazer a tua. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.